Homens são os que vão para a guerra para morrer, enquanto as mulheres ficam em casa. E mesmo aquelas que se dizem empoderadas nunca decidem ir à guerra provar o seu valor. As que vão, em maioria, inclusive, são conservadoras. Olha que coisa incrível, né, gente? Eles são os últimos a sair de qualquer lugar de risco, como, sei lá, um incêndio ou um navio afundando. Como é que dizem, né? Mulheres e crianças primeiros. Sempre assim, sem que nenhuma moça empoderada dê o seu lugar para um pobre pai de família. Bem, e quem se importa com isso? Com certeza, um movimento que prega o igualitarismo como o feminismo. Não se importa. Até se falarmos no passado, eram os homens que se colocavam em risco caçando animais grandes para alimentar a família, enquanto as mulheres ficavam em casa colhendo frutinhos de arbustos. Nenhum homem nunca pediu para que as mulheres se colocassem em risco para caçar animais. No entanto, conforme a sociedade evoluiu, as mulheres começaram a exigir que os homens fizessem também os trabalhos domésticos sem que elas se colocassem em risco para tal, ou seja, para variar, sem uma troca. Os homens são os que têm os empregos mais perigosos, por isso são mais de 90% a morrer em acidente de trabalho, enquanto as mulheres se contentam em empoderar-se em trabalhos seguros. Nenhuma moça empoderada pede para o governo gastar verba para igualar os trabalhos de homem e de mulher, colocando a mulher num trabalho de risco, né? Em contrapartida, ela é a primeira a querer igualar os gêneros, impondo que o Estado coloque cota para 30% empresa no CEO, em 30% para entrar na política. E mais engraçado é que essas minas ainda se elegem com macho nas costas, né? Tipo a Tabata Amaral, que se elegeu com Ciro Gomes nas costas. Mas o Cangaciro é com certeza um homem feminista. Você sabia que os homens são a maioria dos mendigos? Os homens são a maioria em trabalhos considerados à beira da sociedade. Os homens são a maioria a se suicidar. Mas o dinheiro público é majoritariamente gasto com projetos de apoio à mulher, inclusive com quantidade semelhante de câncer de mama e de próstata. A maior verba em publicidade, em conscientização a esse tipo de câncer é sempre dado ao câncer de mama, ou seja, a tal da fitinha rosa, ainda excluindo os homens dessa campanha de conscientização que também têm câncer de mama. Homens hoje casam, têm filhos e depois são chutados para fora de casa e ainda são obrigados a pagar pensão, enquanto as mães praticam alienação parental. Ainda, inclusive, são obrigados a ver o filho apenas quando a mãe quer, trocando de final de semana, fazendo bagunça com agenda, como se eles não tivessem uma programação e planos adiantados, precisando desdobrar todos os planos, o planejamento da semana, do mês, para ajustar a agenda da mãe que quis ficar um final de semana com o filho a mais. Homens são ensinados a não se expressarem emocionalmente, porque isso é considerado errado, enquanto as mulheres podem chorar e espernear o quanto quiserem, que é aceitável. Inclusive, podem até xingar e agredir física e emocionalmente os homens dentro de suas próprias casas, dentro das próprias casas deles, já que aparentemente o homem foi criado para ser um saco de pancadas, enquanto se a mulher quebrar a unha enquanto murra o maridão, é considerado feminicídio, com agravante de pena ainda, né? Feminicídio é agravante de pena. E ainda nisso, queridos, um homem pode ser preso a qualquer momento a partir de uma falsa imputação de crime, enquanto se um homem é vítima de um crime violento praticado por uma mulher, não há boa vontade dos amigos, dos parentes e principalmente da polícia em ajudá-lo. Estes são apenas alguns exemplos estruturais, sociais e até de predisposições naturais, principalmente porque a mulher engravida e o homem não, de que homens são lixo. Durante toda a fucking vida em sociedade, isso nunca foi problema para os homens. Não até que as mulheres começassem a se comportar como supostas donas do mundo, exigindo mais do que os já privilégios naturais. O problema, na verdade, é sem dar absolutamente nada em troca. A mesma moça empoderada que quer trabalhar ao invés de cuidar dos filhos é a primeira a educar os seus filhos para odiar homens. É a primeira a não confiar em seus maridos para cuidar dos filhos. E é a última a abrir mão da guarda para curtir a sua vida empoderada.
Homens, então, são descartáveis e, portanto, sinônimos de lixo. A sociedade resume os homens a meros fazedores humanos, tirando completamente o status de ser humano. As mulheres, em contrapartida, são protegidas pela sociedade, pelo governo e até pelas próprias famílias. Existem, inclusive, pesquisas que comprovam que as mães cuidam mais das filhas mulheres, ainda quando na infância, ainda em bebezinho, do que dos filhos homens. Veja que interessante isso. No fim, tudo aquilo que as feminazis dizem ser opressão não passa, na verdade, de uma predisposição social, natural, de proteção à mulher, de privilegiá-la por causa de uma condição natural de genitora. O movimento feminista diz que quer que as mulheres tenham mais voz na sociedade, mas se recusa a oferecer em troca dessa nova voz conquistada caralho, que os homens que nos deram, na verdade, a voz que nós já tínhamos antes. Ou seja, o movimento feminista só tem um objetivo: a de aniquilar todos os homens. Mas elas não fazem isso colocando na ponta do fuzil, não. E algo que seria, inclusive, até mais digno. O que elas fazem é nada mais, nada menos do que uma tortura física e psicológica, criando os homens desconectados de sua natureza masculina, pois são ensinados desde a infância de que sua natureza é doentia. Quando, na verdade, doentio e sádico nessa história é a mulher, que quer ver o suposto macho opressor, que na verdade é um macho protetor, como um fazedor humano castrado que tem como única função a vida servil. Servir ao egocentrismo de mulheres frouxas que acham que o empoderamento é tornar-se homem. Pois é, né? No fim das contas, as feministas querem exatamente isso, né? Se tornarem homens. Enquanto, é claro, transformam homens em mulheres. Isso tudo sem o consentimento de ambos os sexos, pois todo esse processo da lavagem cerebral é feito desde a infância. Que coisa linda e maravilhosa. Uai, seu app de vídeos curtos.